Sunset Boulevard, todos os sábados às 11. Cinema, cinefilia e o que mais vier a propósito. Com o Tiago, Pedro Parreira e o Cineclube da Ilha Terceira. Bom dia a todos. Fala-vos o Tiago, apenas uma das gralhas. O Pedro Parreira não teve a oportunidade de se juntar a nós por razões profissionais nesta manhã de sábado, pelo que estarei só eu a conduzir a emissão. Espero que, digamos, à altura da audiência que tenho, mas vamos manter o formato de entrevistas que a semana passada não tivemos a oportunidade de manter. Tenho como convidado, que nos deu a honra de aceitar este convite, o Padre Teodoro Medeiros, responsável pela paróquia da Terra Chã, onde eu vivo, e de São Bartolomeu de Regatos. O termo responsável pela paróquia é adequado? Não tenho a certeza de ter utilizado o termo correto. É adequado, sim. Canonicamente diz-se pároco, mas é adequado. Antigamente dizia-se que era o Padre Cura. Uhum. E já agora bom dia a todos os ouvintes também, e para ti também, Tiago, e aproveito já para agradecer muito este convite que me honra. Ora, a honra é nossa, portanto nós temos estado a tentar trazer à antena pessoas relevantes da ilha, da nossa sociedade, que tenham alguma coisa para nos contar das instituições que representam, e nessa medida o pároco de duas freguesias, que nem sequer são muito longínquas do sítio onde estamos neste momento, é obviamente uma escolha natural. E, portanto, ainda por cima é cinéfilo também, portanto. Sim, sou professor no seminário também, faço formação bíblica, ainda a semana passada estive na Graciosa a fazer formação bíblica, e sou cinéfilo desde há uns anos esta parte. Foi assim que nos conhecemos, aliás, portanto foi numa iniciativa da paróquia da Terra Chã que... Exato. E promoveste a exibição de um filme de uma autora libanesa, Nadine Labaki. Muito Qual bom. Foi o primeiro? Foi o Cafarnaum. Foi o Cafarnaum. Um belíssimo filme que foi exibido na Sociedade da Terra Chã, e enfim, foi uma iniciativa do qual eu me orgulho muito. É um filme que eu recomendo sem reservas. Eu também, embora seja um filme um pouco forte. É um filme, aquele tipo de filme que é suportável, mas que é um pouco murro no estômago. Não é um filme feliz, não é um filme para toda a família ver numa tarde de domingo. Sim. Procurando sentimentos que ponham, trazer sorrisos à cara das pessoas. Não é esse tipo de filme. É dramático, é um pouco cru, mas não é daqueles filmes, não é um filme choque, porque há uma categoria de cinema que é o filme choque, em que tudo nos choca e que a mensagem é o choque, não é? Havia um filme aqui há uns anos com o Vincent Cassel e a Mónica Bellucci, que é o Irreversível. Sim. E em Portugal eu também vi um filme choque, que é do... como é que ele se chama? Aquele agora tem o Viver Bem e o Viver Mal. João Canijo. É o João Canijo, ia dizer esse nome. Que era o Sangue do Meu Sangue, se não me engano. Sim. Esse também considero um filme choque, que é um filme que normalmente eu não quero ver. Porque são filmes pesados demais. A gente lembra-se, por exemplo, filmes violentos, existem muitos, isso é banal. O Tarantino, por exemplo, mete sempre violência. Eu sempre considerei a violência do Tarantino uma violência lúdica. Acho que aquilo é para fazer rir, aquela violência. Sim. Acho que como uma criança ou um adolescente pode perfeitamente ver um filme de Tarantino e não fica chocado. Ao passo que esses outros tipos de filme, e o Sangue do Meu Sangue acho que entra nessa categoria, é chocante, é extremamente desconfortável. Eu não gosto desse tipo de cinema. Sim, sou capaz de concordar. Aliás, no Pulp Fiction do Tarantino, apesar de variedíssimas cenas violentas, aquela que mais me impressionou foi quando uma personagem entra em overdose e há uma injeção de adrenalina no coração, diretamente no peito. Não é uma personagem qualquer, é Miss, como é que é? Mia Wallace. Não é Uma Thurman, eu acho que é Uma Thurman. Isso é atriz ou
Isso é a atriz, sim, a sim, personagem é a Mia Wallace. Sim, confesso que já me escapava o nome do personagem. Sim, isso também não é essencial. Mas é uma cena que, digamos, quem o fez, em termos, enfim, narrativos, fê-lo para salvar a vida da pessoa, mas, no entanto, para mim foi das cenas mais violentas. Violenta? Eu pensava que ias dizer divertida. Não, violenta. Fez-me muita impressão. Ok. Sim. Mas concordo, por exemplo, um dos filmes que eu considero verdadeiramente violentos é o do Sam Peckinpah, A Quadrilha Selvagem. Eu vi esse filme o ano passado. É violento, mas é um pouco violento, sim. Mas não é um filme onde se disparam mais balas do que noutro qualquer. Só que a forma como as coisas estão encenadas digamos, e o aspecto humano associado a todos aqueles atos, considero-o mais violento, efetivamente, do que um outro western qualquer que possamos pensar. Pois o Peckinpah um bocado é conhecido por ser assim, por nos colocar perante personagens terríveis, não é? Sim. Aquilo é tudo muito cru, não é só que eles... Não é bem aquela imagem típica do western que eles até são bons rapazes, mas no fim têm que dar uns tiros para matar o mal. Ali é toda a gente, ninguém se aproveita e eles são todos muito maus. Por exemplo, o Pat Garrett e Billy the Kid. Esse eu não vi, com o Bob Dylan e o James Coburn. E o Chris Christopherson, que é quem faz de Billy the Kid. Acabamos por ter simpatia e antipatia por todos os personagens, porque é um filme que nos baralha um bocadinho os sentimentos. E de certa forma é também um filme violento. Pois, eu não posso pronunciar porque eu não vi exatamente. Muito bem. Então, mas vamos já entramos diretamente na cinefilia, vamos por aí. Eu e o Pedro temos esta tradição de colocamos aos nossos convidados a seguinte pergunta: qual é o filme da tua vida, ou um filme que queres destacar, não necessariamente da tua vida, ou uma série, ou um género, portanto, fala-nos da tua experiência cinéfila, digamos assim. O filme da minha vida é sempre uma pergunta, digamos, comprometedora. É difícil responder, porque um dos filmes da minha vida seria certamente o La Strada, que também é o filme preferido do Fellini, que é o filme preferido do Papa Francisco. Ele já o referiu várias vezes. É um dos filmes da minha vida, mas às vezes eu penso que gosto mais do As Noites de Cabiria, que é semelhante até certo ponto, e é do Fellini também, ou o 8,5, que é certamente possivelmente o meu filme preferido do Fellini, mas isso contradiz escolher La Strada como o filme da minha vida. Mas qualquer um deles pode ser. Ultimamente eu vi um filme que gostei muito, mas é um filme irlandês e que está em língua irlandesa, e que passou aqui no Centro Cultural de Angra do Heroísmo, que é The Quiet Girl, acho que é A Rapariga Silenciosa em português, o título português, A Rapariga Silenciosa. Gostei muito deste filme. Não o considero um filme perfeito, mas é um filme muito enternecedor. O que é que eu posso dizer sobre esse filme? Aqui eu começo a dizer alguma coisa encadeada, alguma coisa com lógica. Para mim o cinema evidentemente que é uma arte, é a sétima arte, não é? É uma arte muito diversa. O cinema não é apenas uma coisa. Sim. O cinema inclui géneros muito diferentes, linguagens muito diferentes, aproximações diferentes, e também por parte de quem o faz, não é? E também por parte de quem assiste. O cinema também também pode ser coisas muito diferentes. Acho que não me engano quando digo que cada um de nós usa o cinema, ou a sua primeira abordagem ao cinema possivelmente era entretenimento. Como é que eu vou passar um bocadinho de tempo? Se bem que quando nós somos muito novos, eu acho que não é a primeira aproximação. Eu lembro-me de algumas coisas que vi quando era muito pequeno. Às vezes ainda hoje estou a ver algum filme referência que eu pensava que nunca tinha visto, e às tantas lembro, eu vi isto e deve ter sido há muitos anos, e eu fiquei impressionado com esta cena.
Eu acho que a primeira aproximação, quando somos muito novos, e quando eu digo muito novos, estou a pensar 4, 5 anos, 6 anos e talvez um pouco mais, a primeira aproximação é nós ficarmos impressionados, entrarmos naquilo que é ou a magia das imagens, ou o impressionante das imagens e dos personagens, ou então aquilo que são um pouco os nossos medos, aquilo que os nossos medos e as nossas emoções. Portanto, quando eu digo os nossos medos, é nós termos medo, não é? Uma criança tem medo diante de muita coisa que depois mais tarde não tem. E emoções também é nós ficarmos tristes ou nós ficarmos muito contentes com aquilo que se está a passar. Eu acho que já conversamos sobre isso, que eu me lembro, o meu género favorito de cinema, o primeiro, era o western. E que depois já era muito engraçado porque nós tínhamos só um canal e eu não podia ver muitas vezes o western porque tinha que ir ajudar o meu pai. E, e a minha infância, a minha cinefilia infantil foi bastante frustrada porque eu estava a ajudar o meu pai, mas estava a sonhar com os cowboys e os índios e os cavalos e os tiros e essas coisas todas. E os bandidos. Mas voltando, para centrar a questão, voltando ao The Quiet Girl, a rapariga silenciosa, hoje em dia, para mim, o cinema é uma espécie de escola de vida. Para mim, o cinema é até mais do que isso, é até certo ponto fonte de espiritualidade, e eu não sei se vou conseguir explicar isso bem, porque agora passamos para a espiritualidade. A minha espiritualidade, perdão, baseia-se muito naquilo que eu vejo, naquilo que está à minha volta. Acho que Deus nos fala através das coisas que estão à nossa volta. E eu acho que se a espiritualidade não for assim, arrisca-se a ser desencarnada, a ser não espiritualidade, mas espiritualismo. Sim. E nós sabemos que o ismo é sempre um sentido negativo que se dá a qualquer realidade. Portanto, acaba por ser um desvio, embora, claro, que tem que haver transcendência, não estou a pôr isso em causa, como é óbvio. Então, esse filme toca nos pontos todos que para mim é importante um filme tocar, que é ter um conteúdo rico do ponto de vista humano. Portanto, eu ia usar exatamente esse termo, portanto, do ponto de vista humano, o humanismo que deve efetivamente enriquecer uma história, senão não tem muita piada, não é? Por muito bom que seja um enredo, se não tiver essa riqueza, não nos diz nada. Muitas vezes, vamos falar de uma forma geral, o grande público geralmente tem paixão, vamos dizer assim, tem preferência por uma mensagem muito direta, muito óbvia, muito simples. Aliás, por sinal, os filmes religiosos, os críticos e também os críticos de cinema católicos, portanto, pessoas de fé, mas que têm também cultura cinéfila, portanto, a linguagem do cinema é uma linguagem específica, tem as suas regras. Por exemplo, não gostam muito, tradicionalmente não gostam muito da maioria dos filmes que são feitos sobre Jesus. E isso tem muito a ver com o próprio Jesus, a maneira como Jesus é apresentado. Sobretudo no princípio do século XX, Jesus era sempre apresentado com um caráter tão majestático que ninguém olhava para Jesus e o via como o homem que ele era também. Era o Filho de Deus, era o próprio Deus que caminhava e nitidamente o ator tinha consciência de que tinha que ter uma pose, que tinha que ter uma maneira de falar, que tinha que apresentar-se como um Deus. E pronto, hoje em dia, felizmente que se ultrapassou em alguns filmes, ultrapassou-se essa limitação, porque isso é limitar, é interessante dizermos isto, isso é limitar o próprio Jesus, a imagem que se dá de Jesus, quem é que é Jesus. Claro que essa é a pergunta de 1 milhão de euros, quem é Jesus, porque essa pergunta nunca tem resposta. Jesus é muitas coisas e
Ok, eu estou a falar muito. Não necessariamente, mas vamos Temos que ir juntando estes sim, figuinhos todos que vamos deixando, não é? eu queria, não resisto a pegar no aspecto cinéfilo do que estamos a falar. Eu não me vou afastar do tema propriamente dito, que é, assim sendo, vamos falar de filmes sobre Jesus e filmes bíblicos. É um tema cinéfilo como outro qualquer, aliás. Sim. É talvez até mais interessante do que outro qualquer. Eu tenho algum conhecimento na matéria, não necessariamente por aí além, mas podemos conversar um bocadinho sobre isso. Fala-me de filmes que enfim, ou diretamente a adaptar histórias bíblicas ou sobre temas relacionados com a Bíblia que sejam relevantes. Com a Bíblia e com a religião, sim. Porque há isso também é um género. Perfeitamente. Repare, já uma vez falámos sobre isso. Os dois filmes que eu conheço mais pungentes sobre a fé, na minha modesta opinião, de pessoa com alguns problemas de fé, é A Palavra, do Dreyer, e Um Verão de Amor, do Bergman. Esse último eu não conheço. Um é sobre a fé, efetivamente, e o outro é sobre a falta de fé. Portanto, o filme do Bergman é, na verdade, sobre a falta de fé. O Bergman é o tal do padre que deixa de ter fé ou qualquer coisa assim? Não. Começamos com uma história de verão, dois adolescentes que se conhecem durante um verão idílico, apaixonam-se e no final do verão o rapaz morre num acidente. Tira-se de mergulho, estamos numa zona balneária, digamos assim, e não percebe que está a mergulhar à frente de uma rocha e bate com a cabeça e morre. E a seguir passamos para 20, 30 anos depois e encontramos a rapariga, 20, 30 anos mais velha, como é óbvio, amargurada na vida e a certa altura há um monólogo muitíssimo bem escrito, como o Bergman normalmente fazia, em que ela explica porque é que não tinha fé, porque não era capaz de conciliar a ideia de Deus com aquilo que lhe aconteceu. Portanto, obviamente que eu não vou discutir esta premissa, mas esta é a premissa do filme. Portanto, e é um filme feito com muita profundidade. Sim, isso toca no grande problema, que é o problema do mal e para o qual nós não temos resposta. E pelo contrário, o Dreyer, a palavra Dreyer é alguém que ressuscita pela fé de alguém que simplesmente acredita pela fé do louco. Exatamente. Portanto, para mim, mas em ambos os casos, dito desta forma, parece uma coisa relativamente simples, mas obviamente que a genialidade dos cineastas vai um bocadinho para lá disso e conseguem encenar estas histórias de forma particularmente credível. Mas nem um nem outro são histórias que transcrevam aspectos bíblicos, propriamente ditos. Portanto, em termos bíblicos, eu cresci a ver todas as Páscoas o Jesus de Nazaré do Zé Firelli, por exemplo, claro. que é uma superprodução para a televisão, se a memória não me falha, bastante digna, digamos assim, mas tem aspectos mais literais do que, e sem grandes preocupações com aprofundar alguns aspectos enfim, um pouco mais profundos da história. Isto, no meu ponto de vista, que é obviamente discutível. Mas há outros. O Evangelho segundo São Mateus do Pasolini, que era um ateu convicto e que, no entanto, fez um filme bíblico notável. Sim, é considerado, unanimidade não existe, mas é considerado o melhor filme sobre Jesus feito até hoje. Confesso que nunca tinha ouvido essa observação nesses termos. Mas do ponto de vista estético, porque o que ele põe lá é praticamente todo o texto do Evangelho de Mateus. Sim, é mais literal do que... É literal, mas não é literalista. Ele tem imagens, por exemplo, ele põe lá a Anunciação, que curiosamente não pertence ao Evangelho de Mateus, mas sim ao de Lucas. Ele faz lá uns jogos de subtileza com luz. A Anunciação é só uma luz, não há nenhum anjo. Ele tem lá umas coisas muito giras. Ele brinca com o ponto de vista. Quando o Pedro renuncia a Jesus, a câmara põe-se entre as pessoas como se fosse uma testemunha ocular que lá estivesse. Ele tem coisas assim muito interessantes e isso tem coisas artísticas, tem lá momentos artísticos nesse filme que o catapultam bem acima, por exemplo, da simplicidade do venerado Zé Firelli. Mas eu tenho de dizer uma coisa que é
uma vez que eu não me concentro no cinema religioso como a única maneira, Claro. no cinema explicitamente religioso, melhor dizendo, como a única maneira de falar sobre Deus, eu tenho dificuldade em ter uma seleção de filmes que sejam explicitamente religiosos com os quais eu me identifique muito. Até porque há umas coisas muito interessantes. Há que não são explicitamente religiosos, mas estão lá muito perto disso. Havia um filme aqui há uns 10 anos, mas eu não me lembro o título. Eu lembro-me que é As Estações da Cruz, portanto a Via Sacra, não é? E que era uma história de uma adolescente e as dificuldades que ela passava por viver num sistema religioso muito fechado. Eu vi, este era italiano, La Ragazza del Mondo, a Rapariga do Mundo, que nos metia muito, nos fazia perceber como é que funcionam as coisas nas testemunhas de Jeová. Esses filmes foram filmes muito interessantes, pouco famosos. Há um filme muito interessante também de um realizador polaco, eu não sei o nome dele. Já vi 2 filmes dele que gostei muito dos 2, mas num deles já há um rapaz que é delinquente e que se faz passar por padre e torna-se um padre muito interessante. As pessoas gostam muito dele e não é aquela... Isto, claro que isto faz-nos pensar um pouco. Não é aquela imagem do padre que só o é dentro da igreja e que de resto não participa nas coisas. Que isso hoje já é um pouco, digamos, démodé. Isso é uma coisa que já ninguém defende, essa imagem do padre. Mas ali o homem envolve-se nas situações e chega a ter problemas com as pessoas porque ele quer resolver os problemas graves da sua comunidade. É um filme muito interessante, vale bem a pena ver, mas não é um filme muito famoso. Até o Robert De Niro entra em 2 filmes religiosos. Num deles ele é bispo, que é uma coisa muito interessante, mas falha-me o nome. É um filme de 1981. Ele é um bispo assim, um bocadinho mafioso ali naquele papel. E depois ele entra num dos meus filmes de eleição também, que é A Missão, Claro, sim. cuja banda sonora eu já ouvi demasiadas vezes e hoje já tenho alguma dificuldade em ouvir, mas esse filme é recomendável. É um dos discos que eu tenho. É um clássico. É recomendável a qualquer pessoa. O disco também, sim, em doses. Sim. As bandas sonoras do Ennio Morricone são essencialmente, são em geral muito boas, mas efetivamente da Missão, eu coloco a banda sonora da Missão muito perto da banda sonora do Era uma Vez na América. Curiosamente eu não vi esse filme. Também com o Robert De Niro e também de um realizador italiano. E também com o Ennio Morricone. A banda sonora também é do Ennio Morricone. Sim. Grande. Eu nunca vi esse filme. Recomendo vivamente. Mas acho que é daqueles filmes violentos, que é duro, não é? É duro. Esses filmes de referência que eu sei que são um pouco duros, ultimamente, não sei se isto é a idade, mas quando eu era mais novo gostava mais de entretenimento e, digamos, de assaltos e tiros e essas coisas. Hoje em dia, quando há muita violência, sobretudo violência emocional, não é? Sim. Aquelas histórias... olha, por exemplo, agora acho que houve aí um aniversário da série Os Sopranos. Sim. E eu recentemente estava à procura de uma série para ver ou para repescar do passado. Mas vi algumas cenas no YouTube dos Sopranos e achei que aquilo não me ia encher a alma. Porque são um bando de mafiosos, alguém sempre traiu alguém e então eles tomam conta, resolvem o problema. Não me inspira, não quero perder tempo. A série pode ser muito boa, é considerada isto e aquilo, tem tudo o mérito que tem, mas não me interessa muito. Todos nós, enfim, como dizia, acho que era o Miguel de Unamuno, sou eu e a minha circunstância, não é? Portanto, as nossas circunstâncias também contam muito. Há filmes que passo muito tempo sem os ver de propósito, porque por qualquer razão, enfim, relacionada com o tema,
não tenho vontade. Pois, exato. Ou tenho consciência de que às vezes vejo filmes e gosto mais ou menos deles do que na verdade eles valem artisticamente, porque me apanharam no momento adequado ou desadequado em função do respectivo conteúdo. Portanto, em termos humanos, eu concordo, eu percebo, não só percebo, como concordo em absoluto. E, entretanto, o tempo foi passando e estava na altura de passarmos o primeiro tema musical. Muito bem. Portanto, pedimos normalmente ao convidado que explique a razão da sua escolha. Portanto, os temas musicais são da responsabilidade do nosso convidado, mas eu vou passar primeiro o tema e explica-nos depois. Exato. Muito bem, sendo assim, até já. Estivemos com uma senhora de nome Natasha, mas eu confesso que me escapa aqui o restante nome. Não me perguntes, porque a única coisa que eu sei é que este tema, o tema principal da banda sonora do Ferro 3, e então esse filme e o realizador, que é um sul-coreano, o Kim Ki-duk, houve uma altura que eu devorava tudo o que o Kim Ki-duk fazia. Entretanto, ele caiu um pouco em desgraça. O Kim Ki-duk tornou-se demasiado excêntrico e os filmes já não são o que eram. Mas ali no princípio dos anos 2000 ele fez o
primavera, verão, outono, inverno e primavera novamente. Ele fez este Ferro 3, que é um filme absolutamente fabuloso para mim. Ele fez um que é o Fôlego. Ele fez outro que é o Tempo. Então, o que é que ele faz? Ele agarra sempre, em cada filme, fez o Arco também, em cada filme há uma premissa assim um pouco interessante, e que depois o filme ele explora. O filme é toda a exploração de uma única ideia. É tipo uma pergunta: o que aconteceria se... Então, o que aconteceria se, no Ferro 3, se um rapaz durante o dia distribuísse panfletos de pizzas e à noite, nas casas que não o recolheram, porque não está lá ninguém, ele entrasse na casa e dormisse lá aquela noite. E depois começam a acontecer várias coisas, e o fim do filme é fabuloso, porque entra-se na não matéria. Aliás, eu tenho há vários anos, acho que é na minha conta Google, a imagem, a fotografia no fim, os dois apaixonados estão em cima da balança e pesam um total de 0 quilos. É muito, muito interessante o filme. Não apenas por causa dessa cena, mas portanto, é um cineasta muito rico. Foi por isso que eu escolhi esta música, porque esta música eu também já ouvia muitas vezes, e a música é muito bonita, sim. Muito bem, sim, senhor. E o cinema sul-coreano é muito interessante. Não foi por acaso que foram galardoados com o melhor filme não há muito tempo. Exato, os Parasitas. Os Parasitas. Um belíssimo filme, e não foi o melhor filme de língua estrangeira, foi o melhor filme, efetivamente. Exato. É um grande filme. Vamos continuar. Na cinefilia, eu queria-te... Tenho 2 perguntas para fazer. Uma delas é mais ou menos óbvia, que é autores. Há bocado falamos de Fellini, e portanto eu mais ou menos depreendo que seja, se não é o teu realizador preferido, será lá muito perto, mas vamos falar de autores de eleição. Digamos, o que é que verdadeiramente gostas em termos de grandes autores cinematográficos? Eu vou dizer nomes sem explicar, senão depois eu vou me esquecer. Olha, gosto muito da que falamos, a Nadine Labaki, do Líbano. Já vi 2 ou 3 filmes dela, gostei muito. Obviamente Fellini, algum Pasolini, não todo, mas algum Pasolini. Hitchcock, obviamente. Sou quase fanático do Werner Herzog. Gosto muito, curiosamente, também do Billy Wilder, que é daqueles realizadores que fez, e também gosto muito do Kubrick. Esses 2 fizeram obras-primas sempre em filmes que eram de géneros diferentes. Aí é que seria isso, pretensamente seria isso a verdadeira prova de que se é um grande realizador. Fazer um western, que é uma obra-prima, um filme histórico, que é uma obra-prima, um filme de ficção científica, que é uma obra-prima, uma comédia, que é uma obra-prima. Eu não sei se o Kubrick, ele fez aquela comédia marada do A Laranja Mecânica, aquilo é assim, é uma comédia, mas é dramático. Tenho algum escrúpulo em qualificar A Laranja Mecânica como comédia. Eu já não vejo há muito tempo. Mas não tenho escrúpulo nenhum. Mas aquilo tem absolutamente comédia ali. Tem alguma, mas se queremos falar de Kubrick e de comédia, falemos no Dr. Strangelove. Esse sim, é uma comédia, uma comédia alucinada. Sim. É uma comédia alucinada, mas é sério ao mesmo tempo. Aliás, o que é comédia ali é praticamente, sei lá, aquele monólogo do Peter Sellers ali, aqueles 5, 6 minutos. As 4 ou 5 personagens diferentes que o Peter Sellers faz, só por si, valem o tempo. Sim, mas tens razão. Há ali elementos cómicos. Aquele telefonema ao presidente russo, aquela sala do pânico, aquela sala da guerra, aquilo é tudo sátira. Um cientista alemão que tem um tique físico que faz estica o braço para aparecer. Aí é quando a comédia se torna ostensiva, não é? Aí é claramente comédia. Mas o Kubrick fez um filme de terror absolutamente
terrífico, digamos assim, o Shining, Eu vi esse por filme, Stephen sim. King, fez filmes dramáticos pungentes. O Barry Lyndon, enquanto filme histórico, Gosto muito também. é tremendo. Não sei se alguém fez um filme de guerra muito melhor do que o Full Metal Jacket. Portanto, estamos a falar de géneros Eu completamente diferentes. responderia que esse não é o meu filme de guerra favorito do próprio Kubrick, porque ele tem uma obrazinha fenomenal, O Pencil of Glory. que é o Pets of Glory com o Kirk Douglas. Sim. Eu reconheço que o filme não é perfeito, é verdade. Já agora faço o apontamento que a edição em 4K, em Ultra HD, é absolutamente de cortar a respiração. Parece que o filme foi filmado a preto e branco no mês passado. E o filme, se não me engano, é de 1947 ou 57, uma coisa assim. O filme é bastante antigo. Creio que é dos anos 50, sim. O filme não é de 1995. Não. Nem de 1985. O filme é mesmo da época gloriosa Sim. de Hollywood. E o filme, a qualidade é absolutamente estonteante. Entretanto, não é isso que define um filme. Nem é a sátira à guerra, que também está. Mas a última cena desse filme, que se passa quando aquela rapariga vai cantar, portanto, ela é uma prisioneira alemã, e ela está no meio dos americanos ou dos ingleses, uma coisa assim parecida, outros franceses, eu agora não tenho certeza. Acho que é francês. Sim, acho que é o exército francês que está ali em cheque. Se bem que eles estão sempre a falar inglês, aqueles franceses. Sim, mas creio que a história é originalmente francesa. A ponto do filme ter tido problemas em França, foi considerado, se a memória não me falha, teve até um processo judicial movido pelas autoridades por desrespeito às instituições. Bom, se eram franceses que falavam inglês tão bem, então não há uma grande falta de respeito. Mas essa última cena é absolutamente estonteante. E aí é que está o que para mim dá valor a um filme. O que é o essencial de um filme é ensinar-nos algo sobre o ser humano, e é sempre melhor quando é positivo. E então o que essa cena nos ensina é que nós temos dentro de nós como nosso principal valor, ou como nosso oxigênio da alma, se quisermos dizer, a nossa capacidade de empatia, de reconhecermos que somos iguais aos outros. Claro que o filme não diz isto, mas a cena faz-nos, atinge-nos com alguma força. É uma cena muito emocionante, muito bem conseguida, muito sensível, é sublime, absolutamente sublime. Antes que eu me esqueça, estou a lembrar-me que ainda não falei do iraniano Asghar Farhadi. Sim. Que é um cineasta da separação. O da separação, ultimamente qual foi o que ele fez que não foi o que eu gostei mais, foi o agora eu não digo. Se a memória não me falha, ele veio fazer um filme em Espanha com a Penélope Cruz e com o Javier Bardem. Esse não foi o último. Eu gostei desse filme, mas eu gostei muito desse filme também. Mas ele tem coisas muito melhores. Tem. Curiosamente, esse que tu estás a dizer, que eu não me lembro, acho que tem a Penélope Cruz e o Javier Bardem. E o marido, sim. Há lá uma cena há lá uma cena de humor que envolve um padre genial. Acho que ajuda a salvar um bocado o filme. Que é no meio de um casamento, não sei bem a que propósito. Nós sabemos que nos casamentos há sempre muitos convidados, as igrejas costumam estar cheias. Claro. Então o padre achou por bem, mas houve lá um momento qualquer em que houve uma interrupção, uma coisa qualquer inesperada, e o padre achou por bem dizer que precisavam de dinheiro para as obras da igreja, ali no meio do casamento. Isso é humor, isso claro que era humor, nota-se que era humor. É humor muito engraçado, eu acho que isso, porque no fundo tem algum fundo de verdade. Às vezes os padres são criticados por perderem dinheiro, essas coisas. Eu achei que isso foi subtil, mas não é por causa dessa cena, nem por causa desse filme, que eu gosto muito dele. Ele tem um filme, ele tem esse que tu disseste da separação, mas ele tem um outro que agora não me ocorre o nome, que é um acidente qualquer, e um acidente não é um acidente, é a acusação. Será que o filme se chama Acusação? É capaz, não é estranho, agora confesso que me escapa, mas eu creio que... Porque é uma agressão que um homem fez a uma vizinha,
E depois o filme é todo desenho, porque ele é genial, é porque ele gosta muito de fazer isso. Ele parte, é um bocadinho como há pouco dizíamos do Kinky Duke, ele parte de um único evento, um único acontecimento, e depois todo o filme e os segredos que são revelados no fim do filme têm tudo a ver com esse primeiro acontecimento inicial, que geralmente é simples. Mas aquilo depois, o que é simples, a gente começa a aprofundar, como no filme da separação, a gente começa a perceber melhor. Eles separaram-se, sim, já está consumado, mas depois nós vamos percebendo, à medida que eles vão falando, que eles vão reagindo, que eles vão interagindo, nós vamos percebendo, bem, que tipo de homem é este? Será que ele é, entre aspas, mais culpado ou será ela? Nós vamos apercebendo dessas coisas e consegue-se fazer um filme riquíssimo, interessantíssimo. É verdade que são filmes que se padecem ou que são vítima, são presa fácil daquela crítica que é o não acontece nada neste filme. Que normalmente as pessoas que gostam de cinema mais como entretenimento acusam isso. Aliás, aqui há tempos, olha, foi o Almodóvar, foi aquele que é que o Penélope Cruz, que os bebés se separam. Que Sim, trocam os sim, bebés sim, na sim, maternidade. sim. Não Me vi ainda esse filme, sim, mas eu não é gostei é um dos últimos, sim. Não é para mim, não é um Almodóvar de eleição, e sem que eu tenha particular afinidade com o Almodóvar, embora ele tenha feito um filme que eu gosto muito, que é, como é que se chama? O Habla com ela, Sim, o Fala sim, com ela. sim. Esse filme tem uma complexidade que eu diria quase contrasta com alguma, eu hesito em dizer a palavra, mas alguma cretinice que o Almodóvar às vezes demonstra ao querer desconstruir um pouco os tabus. Sim, que ele queira Sim, no início de carreira. desconstruir os tabus. Sim. Eu acho que isso é louvável até. A maneira como ele o faz é que às vezes Mas é direta demais. Acho essa crítica mais. Essa crítica acho pertinente, mas mais aplicável aos filmes de início de carreira do que os mais recentes. Mas por exemplo, aquele que é muito habilidoso é a Má Educação, é esse? Sim, esse é mais recente. Que tristemente não é um filme que não tenha relevância para os dias de hoje, não é? Tristemente. Mas o filme é bastante manipulador. Sim. É bastante manipulador. E isso é sempre lamentável. Portanto, não se trata aqui de dizer, olha, não gosto da tua mensagem, portanto não gosto do teu filme. Não se trata disso. É verdade que eu não gosto da mensagem do filme. Assumo. Mas fui ver o filme. Se não quisesse, não teria visto, já sabia sobre o que era o filme. Mas assisti ao filme porque, aliás, assisti ao filme em sala. Mas tive interesse em ver o filme porque eu tinha maior consideração pelo Almodóvar. Perdi alguma com esse filme. Às vezes acontece, não é? Claro. A última coisa que vi do Almodóvar foi A Voz Humana. Vi esse e vi o, que não existe um original, mas vi o com a Anna Magnani de 1959. Isso eu ainda não vi. De facto, que é uma grande apresentação da Anna Magnani, uma grande representação da Anna Magnani. A versão do Almodóvar é menos intensa, é modernizada, joga muito com o cenário. Sim. É Tilda Swinton, não é? Tilda Swinton, sim. Mas, portanto, para quem Eu gostei do filme, mas não lembro-me de ter gostado, de ter ficado satisfeito com o filme. O meu sentimento cinéfilo ficou mas para quem não nos está a ouvir, bem tratado, para quem não nos está a ouvir e puder não perceber a referência, portanto, A Voz Humana é um texto de Jean Cocteau, que é um monólogo, portanto, essencialmente. O filme é uma média-metragem, portanto, não chega, tem mais de meia hora, mas é relativamente curto, e temos a Tilda Swinton e antes a Anna Magnani no monólogo, essencialmente. Mas a querer recuperar o amor da sua vida, exatamente. A chorar e a babar-se. Mas é um bom exemplo de um filme onde não. E a implorar, e a suplicar, e a espremer-se. Mas podemos dizer que. E o filme é isso. Ou não acontece nada, na medida em que não há acontecimentos para além do monólogo que nós vemos desenrolar à nossa frente, ou acontece de tudo, porque efetivamente temos ali alguém a apresentar a sua alma, digamos, nos seus mais secretos recônditos, e não é fácil, digamos, de manter. Para essas atrizes não é nada fácil fazer esse tipo de trabalho.
Claro que isso pede-nos que a gente tenha apreciação para essa aproximação ao cinema. Que curiosamente todos nós temos opiniões sobre quem é que deve ganhar o Oscar do melhor ator, e às vezes distraímos-nos do facto, por exemplo, o Daniel Day-Lewis é um grande ator, porque cá está, como o Kubrick, como o Billy Wilder, eles na realização, ele como ator, ele faz papéis diferentes e fala-os muito bem. Porque nós muitas vezes, e os Oscars são culpadíssimos disso, aliás é o, como é que ele se chama agora, o DiCaprio, o Leonardo DiCaprio, só ganhou o Oscar quando fez um filme em que fez de tudo um pouco, rastejou na lama, foi atacado por um urso, que na realidade era um computador, claro. Mas ele teve que rastejar na lama, portanto, exprimir no seu rosto sofrimentos que obviamente não eram reais, e aí deram-lhe... Portanto, a representação histriónica, eu devo confessar que não me seduz necessariamente, não me repulsa necessariamente. Acho que deve servir a história. Os filmes, eu já tenho refletido sobre a minha percepção do que é o cinema e do efeito que o cinema tem em mim. Muitos filmes que eu gostei muito, eu não saí do filme a pensar a grande representação do ator. Não, eu tinha coisas bem mais importantes e sentimentos bem mais importantes do que ficar pela técnica. E eu acho que Hollywood, infelizmente, Hollywood, os Oscars, pensa muito, às vezes, em questões de natureza politicamente correta, ou seja, o que é que fica bem. Sim. Eu não posso deixar de associar, voltando a uma coisa que falámos, que foi o Bong Joon-ho ter recebido o Oscar do melhor filme. Isso foi uma surpresa para todos nós. Portanto, um sul-coreano. Ele é sul-coreano, não é? Exato. O sul-coreano, no mesmo ano, aliás, no ano a seguir, a se ter feito um grande banzé, que os atores negros, os atores diferentes, que Hollywood seria racista, não é? E depois estava o Trump no poder, essas coisas todas. E então, o ano a seguir, Hollywood diz, vocês pensam que nós somos racistas? Tomem lá, mas é um Oscar assim, que ninguém esperaria. Acham que nós somos racistas? Bom, dá para perceber que é tudo muito calculado, é tudo estudado, não é? Bem, os prémios são necessários. Sim, e é fácil de perceber que no que respeita à atuação, nomeadamente, muitas vezes apelam a determinadas características quase de virtuosismo, ou seja, papéis onde há sotaques difíceis de desempenhar, personagens que tenham qualquer tipo de deficiência física, portanto, são muito fáceis é fácil de encontrar galardoados que às vezes têm outro tipo na sua carreira, têm outras interpretações igualmente boas, mas que são completamente ignoradas a favor de Oscars em que simplesmente tiveram um sotaque mais carregado. A Meryl Streep, por exemplo, é um excelente exemplo. É difícil de apontar uma interpretação dela que não seja excelente, mas mais facilmente a Meryl Streep, devo dizer que não me zanguei com ela, portanto não tem nada contra ela, mas pura e simplesmente os filmes que ela tem feito, nenhum deles me interessou minimamente. Ela fez uma comédia sobre ela tem feito muita coisa, claro, mas fez uma comédia sobre uma cantora terrível. Sim. Mas isso, pronto, é uma comédia sobre uma cantora terrível. Não será o melhor filme, não será o filme da vida de ninguém saiu de lá a chorar. Mas ela entrou no Mamma Mia musical. Aqui entramos numa questão interessante. Tu não me perguntaste, mas eu respondo. Qual é o único género que eu não gosto? Okay. O único género de cinema que eu não gosto é o musical. Muito bem. Muito bem, quer dizer, não tenho grande solidariedade por essa posição, porque eu gosto muito de musicais, mas compreendo. Eu acho que gostei do Chicago, achei piada o Chicago, acho que foi com o Richard Gere. Sim. E como é que ela se chamava, aquela atriz que desapareceu entretanto? A Catherine Zeta-Jones e a Renée Zellweger.
Sim, sim. Eu acho. Mas isso já foi há uns anos, esse filme. Já, mas não gosto de musicais, não. Não é para mim. Mas o Chicago é essencialmente baseado na obra do Bob Fosse. E eu, em termos de musicais, gosto mais do All That Jazz, por exemplo, realizado pelo próprio Bob Fosse. Esse eu não vi. Que era de um diretor teatral e coreógrafo e tudo mais, portanto, e era um excelente realizador. Tem uma filmografia. Não posso pronunciar, mas não tenho nenhum também não vejo musicais, a verdade é essa, mas não tenho ideia de nenhum musical que me tenha inspirado, a verdade é essa. Também é uma questão de gosto. O facto de eu dizer que não tenho solidariedade para com essa posição não significa que não a compreenda. Eu simplesmente gosto de. Aliás, acho que, curiosamente, há uma comédia que eu gosto muito do. Olha, também gosto muito deles, o Joel e o Ethan Coen, sim. Os irmãos Coen. Sim. Eles têm muitos filmes muito bons. Sim. Muito bons. Numa certa seção de cinema, eles fazem. Aquilo acaba por ser um pouco cinema, como é que se há de dizer, etnográfico. Eles gostam de pôr aquela gente do México a falar daquela maneira. Mas é rico, é interessante, às vezes um pouco cruel. Os Coen, às vezes as coisas são um pouco cruéis. Mas o que é que eu ia dizer? Eles têm uma comédia que tem o George Clooney. Como é que chama o filme? Ave César. É o Ave César, sim. Mas aí essa não tem sido muita música. Eles têm o Irmão, é aí que eu quero chegar. Irmão Onde Estás, é aí que eu quero chegar, com o George Clooney também. Sim, mas é aí que eu quero chegar, que é, apesar de eu achar que portanto, há ali muita coisa no filme que eu acho que está muito bem como comédia, vários momentos, eu não vou estar a elencar. O elo mais fraco do elemento de comédia no filme é o próprio George Clooney, quando se põe lá a fazer, que ele não tem jeito para isso, comédia de tipo de cinema mudo, que a espada empeça na cadeira. Acho que não funciona e ele não funciona. Mas mas de resto isso tolera-se. O que quase estraga o filme é o momento em que eles têm uma canção. Assim há clássico filme musical a dançar em cima do balcão, em cima das mesas, e salta para aqui e salta para ali e coordena aqui e coordena acolá. Em compensação, o Irmão Onde Estás tem aspectos musicais muito interessantes. Eu vi esse filme, mas não o achei tão arrebatador como toda a gente diz. Mas pronto, são opiniões. Não é nem longe nem de perto o melhor, para mim, o melhor filme dos Coen, que tem efetivamente para mim, talvez o melhor dos Coen tenha sido o Fargo, mas eles têm de facto uma carreira muito longa. Eu revi esse filme há pouco tempo, é um filme muito interessante. Eu acho que o primeiro, que é o Blood Simple, grande filme. Acho que é muito bom. Sim, senhor. Ninguém fala dele. Parece que esse é o primeiro filme de 1984 que lançou os Coen. O filme é perfeito. Eu acho que eles nunca foram melhores do que aquele filme. É suficientemente bom para ter já havido um remake chinês com exatamente esse argumento. Portanto, tem exatamente a mesma história. Então acho que os irmãos Coen atingiram o pináculo da carreira. Quando se tem a honra de ser remakeado por um produtor chinês, aí é que se atingiu o topo. Não é por acaso que de outra forma, porque é com um autor chinês. Olha, há um outro tipo que eu também gosto muito, um cineasta, o David Mamet. Sim. Ele tem umas coisas muito interessantes, se bem que ele é um escritor de teatro, ele é um pensador. Ele é essencialmente dramaturgo, sim, mas... E é um teórico também. Ele é muito literário, ele tem muita cultura e ele é muito... é aqui coisas muito interessantes. Eu nunca estudei cinema em nenhuma universidade, mas fui lendo livros, fui lendo coisas diferentes e há coisas muito interessantes. E uma das coisas interessantes é precisamente as teorias do David Mamet sobre como é que se estrutura um argumento, como é que se escreve um argumento, o que é preciso fazer, como é que se apresentam os personagens. Ele tem ideias muito concretas sobre todas essas coisas. E muito bom. Eu lembro-me de ter ido do acontecimento que foi a primeira realização do David Mamet, que já era um autor consagrado em termos de dramaturgia, que foi o House of Cards. Agora sou capaz de estar a confundir com a série de televisão, mas o título tem cartas.
Ele tem um filme que é o The Game, será este? Que o tipo, eu sabia o nome do ator, que é uma casa onde se enganam as pessoas. Não é, não é este. É uma coisa que tem a ver com uma aldrabice, assim, uma espécie de. Isso parece o que eu estou a dizer. Então, se calhar, é desse que estamos a falar, mas no título havia cartas. Eu estou a reparar é que já não temos muito tempo de emissão. Controlas. Mas só para terminar, portanto, efetivamente o David Mamet é um dramaturgo poderoso. Os argumentos dele são normalmente muito interessantes. Um homem mais que condecorado e consagrado. E vale sempre a pena. E as interpretações que ele consegue retirar dos atores com que trabalha são também muito interessantes. Vale a pena. Eu há muito tempo não falava no David Mamet. Ora bem, então, sendo assim, já estamos praticamente no fim. Vamos ainda ter mais um tema musical, portanto, não vamos passar os 3 que tínhamos pensado. Que pena. Não podemos alargar um bocado. Temos o final horário já de seguida. Devíamos fazer 2 horas em vez de uma. Posso desde já convidar para uma segunda sessão, mas as sessões não, estás à vontade, estava só a brincar. Mas então vamos ouvir Neil Diamond. Neil Young. Neil Young, peço desculpa. Neil Diamond é uma coisa completamente diferente. Neil Young, na banda sonora de um grande filme do Jonathan Demme, Filadélfia. Portanto, por favor, diz-me assim rapidamente. Porque é que escolheste este tema? Durante algum tempo, a minha constelação de artistas musicais eram este Neil Young, mas sobretudo o Bruce Springsteen. Eu não quis escolher a canção Streets of Philadelphia do Bruce Springsteen porque seria muito óbvio e, como estávamos a conversar há pouco, esta música do Neil Young eu acho que é muito melhor do que o Streets of Philadelphia do Bruce Springsteen e o problema aqui é que ela é muito menos conhecida. A outra ganhou o Oscar. Uma boa razão para passar, porque vale efetivamente a pena. Teodoro, muito obrigado. Foi uma honra ter-te cá como convidado e teremos mais a oportunidade de conversarmos. Ok, olha, agradeço este convite, portanto, o convite que me trouxe cá e este convite que tu acabaste de fazer agora e volto a dizer, a honra é minha. Muito bem, vamos a isto. E aos nossos ouvintes, obrigado pela vossa companhia. Até a próxima. Obrigado a todos. Sometimes I
Sometimes I think that I know what love's all about, and when I see the light, I know it'll be alright. Do Parque Mayer a Sunset Boulevard, todos os sábados às 11. Cinema, cinefilia e o que mais vier a propósito. Com o Tiago, Pedro Parreira e o Cineclube da Ilha Terceira.